Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora então de análise combinatória. O que seria análise combinatória? Análise combinatória, podemos dizer que é a contagem de todas as possibilidades de agruparmos os elementos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, eu quero descobrir quantas placas eu consigo gerar com 7 dígitos utilizando os algarismos de 0 a 10, de 0 a 10. Então, é uma maneira de separar a quantidade de possibilidades. Então, podemos grosseiramente falar que a análise combinatória nada mais é do que calcularmos todas as possibilidades possíveis para separarmos um determinado grupo, criarmos uma determinada quantidade de possibilidades repetidas ou não. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos para a folha. Eu já escrevi alguma coisa aqui. Análise combinatória é o estudo que nós vamos fazer. A análise combinatória, nós vamos organizar elementos. Primeira análise que vamos fazer é o seguinte. Essa organização, ela vai trabalhar com todos os elementos do conjunto ou ela vai trabalhar com parte desses elementos do conjunto. Essa análise aqui, ela é muito importante para conseguirmos diferenciar, porque na análise combinatória nós temos permutação, nós temos arranjo e nós temos combinação. Como que eu vou conseguir identificar se é permutação, arranjo ou combinação? É a partir desse mapeamento aqui que eu estou fazendo para vocês agora. Então perceba, eu tenho elementos, vou organizar todo mundo vai entrar na contagem. Quando eu falo todo mundo, é na formação mesmo ali de contagem que vai influenciar no resultado. Então, se é todo mundo, com toda certeza, isso daqui ele vai resultar numa, vamos colocar aqui, ó, numa permutação. Permutação. Aí, a permutação, ela vai ser dividida em novas 3 possibilidades. Eu vou colocar uma aqui, outra aqui, vou colocar e depois eu vejo no que vai dar. Ela pode ser uma permutação simples. Quando ela vai ser uma permutação simples, nós vamos trabalhar com n fatorial. Ela pode ser uma permutação com repetição. Quando ela tiver repetição, a fórmula dela vai ser permutação, aonde eu tenho n, que é a quantidade de elementos, e aqui em cima, representado por x, y, z, ou letras gregas, né? Alfa, beta, gama, não importa. Isso daqui são as quantidades de letras que se repetem. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho a palavra abacate. Na palavra abacate, a letra A repete 3 vezes. Então, aqui em cima teria a letra A colocando um 3, porque o A iria repetir 3 vezes. Então, quando tem repetição, aquela letra ou aquele elemento que repete a quantidade de vezes que ele está repetindo, é que vai aqui preencher essas variáveis aqui x, y, z, certo? Porque pode ser mais de uma palavra ou mais de um elemento que se repete. A fórmula vai ser todos os elementos dividido pela multiplicação dos fatoriais das infinitas repetições que existem ali naqueles elementos. Essa é a outra fórmula de permutação com repetição, permutação simples. E nós temos a situação da permutação, aonde ela vai, vou colocar aqui, ó, ela vai ser ela é chamada de permutação circular. É literalmente aquele tipo de exercício que vai ter pessoas sentadas na mesa e nunca elas vão trocar de lugares entre si. Elas vão trocar de lugares, é como se rotacionasse as pessoas na mesa, mas a minha direita sempre vai ser a mesma pessoa, a minha esquerda sempre vai ser a mesma pessoa. Então, a gente troca de lugares rodando na mesa, troca-se de cadeiras, mas sempre o João vai estar na minha direita e a Maria vai estar na minha esquerda. Não vai ter essa mudança. Então, essa é a questão da ideia de uma permutação circular. Na fórmula da permutação, eu vou chamar de circ aqui, a fórmula dela de possibilidades vai ser n-1 fatorial. Aí são essas fórmulas aqui para permutação. Então perceba, eu preciso organizar elementos na minha contagem,
todo mundo vai entrar na contagem. É uma permutação. Aí eu vou analisar o enunciado, se vai ser uma permutação simples, se vai ser com uma permutação com repetição, ou se ela vai cair na estrutura de permutação circular. Aí eu continuo analisando, mas eu vou organizar os elementos e não são todos que vão entrar ali na contagem. Aí ela vai ter duas novas separações. Ela pode ser um arranjo, deixa eu escrever aqui com outra cor. Ela pode ser um arranjo, ou ela pode ser, escrever com outra cor aqui, escrever de azul mesmo. Azul não, vamos de marrom. Ela pode ser um arranjo ou ela pode ser uma combinação. Combinação. Então, qual que é a diferença? Então perceba, vou organizar, todo mundo vai entrar na contagem, é permutação. Aí, conforme enunciado, vamos definir qual é a característica da permutação. Eu vou organizar os elementos, mas na contagem não vai ser todos que vão participar. Aí o que acontece? Ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Qual que é a diferença de arranjo e combinação? O arranjo, a ordem, importa. Por exemplo, numa corrida tem 20 corredores. Quantas possibilidades distintas podemos formar o pódio de primeiro a terceiro lugar? Se o João ganha em primeiro e o Roberto em segundo, se tiver a troca, muda, influencia na escolha, na ordem. Então, se a ordem de agrupar os elementos fazer importância, é arranjo. Isso significa que para a combinação, a ordem não importa, certo? Então, quais são as fórmulas? A fórmula do arranjo é simplesmente arranjo, quantidade de elementos agrupados numa determinada quantidade. Por exemplo, 20 corredores para 3 vencedores ali no pódio, primeiro, segundo e terceiro colocado. Então vai ser um arranjo de 20 em grupos de 3, certo? Aí a fórmula vai ser a quantidade de todo mundo dividido por todo mundo menos o grupo que forma ali os vencedores, fatorial. E a fórmula da combinação vai ser a combinação com todo mundo na quantidade de grupos, vai ser a mesma coisa que o arranjo, né? Vai ser a mesma coisa que o arranjo, só que a gente vai ter uma multiplicação aqui da quantidade de grupos também, da quantidade de pessoas ali ou da divisão que vai formar o grupo. O pódio é formado por 3 pessoas, por exemplo, então é 20 por 3. Então aqui seria 3, que multiplica ali a diferença da quantidade de pessoas num total, menos a quantidade de pessoas que formam o grupo seletivo. Então, vamos fazer uma análise, uma recapitulação. Esse daqui é um mapa mental de análise combinatória. A análise combinatória podemos dizer que é a propriedade que nós aplicamos para encontrar todas as possibilidades de um determinado evento, ou uma quantidade, não importa. Então, a análise combinatória é o processo de organização de elementos. Se ao organizar esses elementos eu for trabalhar com todo mundo, não tiver seletividade de grupos, é permutação, podendo ser simples, com repetição ou circular. Se eu não vou trabalhar com todo mundo, mas eu vou trabalhar com parte deles para fazer a contagem, e aí ele vai ser obrigatoriamente ou um arranjo ou uma combinação. Se for um arranjo, é essa estrutura. Se for uma combinação, é essa outra estrutura. Perfeito? Então é isso aí, análise combinatória, as principais ideias que nós precisamos compreender é isso. Sendo assim, eu gostaria que vocês guardassem esse mapa mental. Boa sorte e vamos continuar a aula aí no próximo vídeo.